lei de Goiás que cria campanha contra o aborto. O que o PSOL fez? Vocês devem ter visto recentemente que começou em Maceió com um projeto de lei da Câmara Municipal que, nos 3 casos onde o aborto é permitido aqui no Brasil, caso de risco de vida para a mãe, caso de violência sexual e caso de anencefalia, esse projeto de lei propunha que, antes de o aborto ser realizado, a mãe fizesse um ultrassom para ouvir os batimentos cardíacos do seu filho e assistisse uma aula explicando os riscos que o aborto oferece para a sua saúde e como o procedimento é realmente feito, o que acontece com o organismo do bebê que vai ser abortado durante o procedimento. Essa lei municipal se expandiu e virou um projeto de lei estadual para Goiás. Inclusive, quem propôs foi o deputado Fred Rodrigues. E agora, a turminha do PSOL está muito brava. E o que eles pensaram? A gente não vai conseguir derrubar essa lei nos votos. A gente não vai conseguir derrubar essa lei por meio do Congresso. Por quê? Porque a maioria dos parlamentares são contra o aborto. Por quê? Porque eles são eleitos por uma população que é majoritariamente contra o aborto. Então, o que eles fizeram? Eles apelaram para os amiguinhos STFeiros deles. Mandaram um pedido para o Zanin, novo ministro indicado do Lula, para que ele derrube essa medida que faz com que a mulher faça um ultrassom na hora, no momento antes de realizar o aborto. E tem um pontinho, meninos, que eu quero ler para vocês antes de passar a palavra para vocês. O partido político alega que a norma atenta contra o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e os direitos de mulheres à autonomia, à liberdade, à igualdade, à saúde e a não serem submetidas à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, para o PSOL, fazer um ultrassom é desumano e degradante. Para o PSOL, ouvir o batimento cardíaco do bebê que você está prestes a assassinar é atentar contra a autonomia da mulher, contra a saúde, né? Engraçado que da saúde do bebê ninguém parece se lembrar. E, Maicon, o que você acha? Por exemplo, por que você acha que eles decidiram levar essa justo para o Zanin, tacar lá na galera que pode resolver tudo numa canetada? O que você acha? Primeiro de tudo, vou avisar aqui que vai ter alguns barulhos enquanto eu falo, porque começou a chover aqui. Para quem não sabe, eu estou aqui em Londres e Londres chove o tempo todo. Mas respondendo a pergunta, falando sobre esse assunto, do porquê levar o Zanin, por que usar o STF justamente porque não conseguiram os votos, vamos pegar até por uma premissa que o Pedro citou, na questão até da saúde da mulher. Eu vou levar mais para o lado da saúde emocional da mulher, que ela vai ali e comete o aborto. A questão também dela participar ali de fazer uma ultrassom antes de talvez levar o procedimento e ir até o aborto, é justamente para ela pensar 2 vezes se ela vai querer, de fato, expelir aquele feto, porque ela vai ouvir o coração batendo, vai ver que existe uma vida ali através da ultrassom, e não é para constrangê-la, é para justamente ela pensar corretamente se é aquilo mesmo que ela quer fazer, porque às vezes ela foi induzida a fazer o aborto por terceiros, ou porque ela aprendeu na vida dela que não é, ela engravidou no momento errado, então ela não tem que ter aquele filho. Então ela acaba agindo por um impulso e não justamente com o coração dela. Então, pensando justamente no psicológico futuro dessa mulher entrar em depressão e até mesmo cometer um suicídio, que isso que a esquerda ela não se preocupa, ela não analisa, na verdade ela sabe, ela não somente não se preocupa, porque a intenção o tempo todo é matar a criança, é matar o feto. E o Brasil, de fato, já existe, né, uma lei há muitos anos aí, que um decreto, no caso, se você lembra agora, uma lei, um decreto, que se no caso a mulher, em caso de estupro, ela tem sim a opção de procurar a polícia, fazer os exames, e se ela quiser, e a polícia, de acordo com ela, em segredo de justiça, ela pode abortar ou não. É a opção dela, e juntamente com a justiça, que segue em segredo de justiça, ela recebe um acompanhamento psicológico. E essa lei veio justamente porque existe muitas pessoas, essa lei sobre fazer ultrassom, porque existe muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que quando engravidaram, pensaram em fazer o aborto, mas na hora que, por algum destino da vida, seguiu a gravidez. E quando ela fez o ultrassom, o pensamento dela simplesmente caiu por terra, porque ela ouviu os batimentos cardíacos da criança e aquele momento de ultrassom fez ela criar um amor para aquela pessoa que estava dentro dela. Então, esse também é um dos motivos para fazer a pessoa que pensa em abortar,
que é levado pela militância esquerdista, que é levado pela grande mídia a fazer o aborto por entender que é comum fazer isso, que é o meu corpo, minhas regras, chega na hora e escuta o ultrassom, ela pensa duas vezes e em muitos dos casos, na maioria, ela desiste de praticar o aborto justamente porque ela pegou amor por aquela vida e entendeu que o que está dentro dela faz parte do corpo dela e é uma outra vida. Não é o corpo dela sozinho ali e ela tem que decidir. E levando porque foram para o STF, é porque a Duda falou. Deixou bem claro que sabiam que se fosse para votação do Congresso, isso não seria aprovado. Se fosse para votação de uma Assembleia Estadual também, isso não seria, no caso, revogado, no caso, né? Então, o tempo todo a gente percebe aí que, principalmente o PSOL, que é um partido totalmente comunista, né, um socialista e comunista, de fato, radical, militantes radicais, eles não estão preocupados com a saúde da mulher, e sim em detonar e matar uma criança no ventre, que é o objetivo deles. E isso é satânico, isso é bíblico, porque até desde a infância de Jesus Cristo tentaram tirar a vida dele. Perfeito, amigo. Ótimo, ótimo, ótimo. Porque o que acontece? Se a gente for olhar, os próprios casos de aborto que são descriminalizados aqui no Brasil, em caso de estupro, em caso de anencefalia, em caso de gravidez de risco, nenhum deles foi permitido pelo parlamento. Não que, se fosse o parlamento, isso legitimasse o aborto, mas eles não foram encaminhados para o parlamento justamente porque existe a noção da realidade de que, se fosse para o parlamento, não iria passar, não seria aprovado. Então, ONGs como a Anis encaminham direto para o STF. Sim, Duda, eu esqueci de mencionar que agora eu queria muito aqueles brasileiros de direita, né, que elogiaram o Zanin quando elogiaram no sentido assim, não, o Zanin, ele foi advogado do Lula, mas ele é conservador, ele é contra o aborto. Eu queria muito que eles opinassem neste momento onde ele está aí revogando, no caso, né, para impedir a ultrassom das pessoas que querem praticar o aborto. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.